Gravando Bolados. Hoje eu estou iniciando um trabalho novo no Bola TV aqui, com o Bolados. Não temos o Boladas? Agora os meninos vão estar aí debatendo assuntos polêmicos, trazendo muita informação para vocês. E hoje eu quero apresentar os nossos convidados, né? Quito. Prazer, olá, boa noite, muito prazer, gente. Muito prazer, olá, muito prazer. Mohamed. Salam aleikum. Todo mundo aqui me vendo. Pastor Mohamed do Tatuapé aí, que vai estar levando esse programa aí. Claudinho, o nosso engenheiro, presbítero. Presente, boa noite. Boa noite. Hentz. E aí, Boa Hentz? noite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos discutir vários assuntos aí a respeito da vida nossa aí no cotidiano. É isso aí. E outra coisa, ó, falou besteira, segura o acabe, hein? Acho melhor já começar comigo, então. Quem fala abobrinha fica segurando a cabe. E hoje o nosso assunto é bom eu estar aqui porque eu quero ouvir a opinião deles, né? Hoje em dia eu vou dar um exemplo próprio, né? Você põe uma pregação de uma mulher tal, daí escreve aí embaixo. A mulher tem que estar com a boca calada, tal, bota o versículo do apóstolo Paulo, manda os outros ficar quietos. Hoje, depois de tanta evolução da humanidade dentro do cristianismo, o que um pastor acha, o que um presbítero acha, o que o Randy, o Quito vê dentro dessa polêmica toda? A mulher deve falar, deve abrir a boca no ministério, deve pregar. Vamos agora ver o que a galera na rua, os boladinhos, acha aí. Solta aí, boladinho. Então, eu creio sim que mulher tem que ter ministério. Por quê? Até porque tem mulheres que precisam ser alcançadas por estas que já foram alcançadas. Então eu creio que sim, mulher tem que ter ministério. Realmente eu acho importante ter mulheres no ministério, porque além da capacidade que elas têm como qualquer homem, entendeu? Isso incentiva outras mulheres também a estarem participando. Por isso eu acho importante. É possível sim a mulher ter ministério. Por quê? Porque inclusive eu conheci minha esposa no ministério. Lindo, como eu, graças a Deus, consegui uma linda de uma esposa. Então você, mulher, tenho certeza, solteira, que vai fazer a diferença no ministério. É possível sim, além de Deus fazer maravilha dentro de um ministério, é maravilhoso. E eu casei com uma bela de uma esposa no ministério. Vocês viram, quando fala desse assunto, as pessoas ficam, tem que ser para alcançar outra mulher, tem que ser para não sei o que lá, mas ninguém vai no âmbito da questão, porque o que acontece muito? E eu fico bolada com isso, cada um vai falar aqui com o que fica bolado, com o seguinte, com gente que fala que acha legal, é bom minha mulher ter, é bom não sei o que ter, mas dá umas abafadas sinistras se a mulher tem um dom da palavra. Então eu quero bater nessa questão, não da mulher ter ministério, mas se a mulher deve pregar o evangelho e tal, porque eu como pregador eu vejo que tem cara que quando vê que a mulher prega, fica numa situação super chata, né? Então a gente vê pregadoras aí famosas que ficam falando, tá tocando uma parada aqui, peraí, deixa eu ver. Peraí. Alô? Tô gravando. Alô? Eu tô no meio da gravação, tá bom? Você acha que mulher deve ter ministério? Mulher deve ter ministério, pregar? Óbvio que sim. É nóis, né, meu? Fala aí. É isso aí, obrigada, tchau. Tá, obrigada, sou sua inspiração. Ô, Randy, você não quer pôr no modo avião? Eu não sei o que é modo avião. Eu só avesso a tecnologia, bicho. Ele é avesso a tecnologia. Eu só tenho tecnologia por causa de e-mail, por causa da empresa. Mas assim, eu não, é verdade. Nem o Claudinho sabe também, que eu perguntei pra ele. Ele não sabe o que é modo avião. Né? Vocês são uma vergonha. Não é que eu não sei. Não, eu conhecendo tanto a pessoa, eu falei, desliga, é a mesma coisa. Não, o cara é engenheiro. O cara é engenheiro.
fez um camarim pra gente gravar sem tomada. Então, eu não sei o que falar. Você vai secar o cabelo onde? No lado do camarim. Você se apropriou do Não, me camarim apropriei, lá mas do você devia espaço. ter uma Aquilo era um vergonha. escritório de engenharia. Eu ia Aí ter você vergonha. pegou Tá, um e fez escritório de um engenharia camarim sem lá, tomada. meu. Não tem computador, não tem Nada. nada. Lógico, engenheiro é wireless, meu. É tecnologia, a Você nem gente sabe é que moda- wireless. Nem sabe que é Wireless. modo avião, meu. uma Engenheiro faz tudo no vergonha. compasso, no nanquim, meu. No Você é nanquim. engenheiro, não é eletricista. Você fica bolado com o quê? Nesse assunto aqui. Com esse assunto de não ter tomada, isso é revoltante. Não, do assunto que a gente está discutindo. Esse da tomada eu também fico bolado. Eu vou dar até o acabe pra ele, fica segurando. O que me deixa bolado é, por exemplo, o cara que mata o Ministério da Mulher, né? Aí ele chega e fala assim, não deixar a mulher crescer, não deixar ela desenvolver e falar que porque ela por ela não desenvolver, não matar mesmo o chamado dela, né? Mas no subconsciente. No subconsciente, tipo, não é declarado. Ele é machista, mas é aquele machista embutido, ou pelo menos fora da igreja. Aí fala, não, mulher não tem que pregar, mulher não tem que fazer isso, mulher não tem que fazer aquilo. E a mulher, às vezes, é um avião no sentido de que conhece toda a palavra, devora a Bíblia, tem intimidade com Deus. E, às vezes, o cara mata isso, né? Por falar, não, na Bíblia não está escrito que mulher é apóstolo. E aí, acaba matando o chamado ministerial dela. Eu acho que a mulher ter o ministério hoje segue a tendência mundial das mulheres dominarem cada vez mais o mercado de trabalho. A gente costuma dizer, principalmente no mercado executivo, né, que é onde eu atuo, tudo, mas assim, as mulheres vêm se tornando cada vez mais sábias. Eu costumo dizer que a gente ficar moreno, forte, quer dizer, tudo tem injeção para você conseguir isso. Agora, a sabedoria é através de conhecimento. E cada vez as mulheres vêm dominando mais, não só a palavra nas igrejas, na palavra evangélica, que você mesmo domina muito bem, mas eu acho que isso é uma tendência mundial, não só de as mulheres terem cada vez mais o seu ministério, e também para abordar questões femininas, né, nas igrejas hoje. Eu acho que isso é uma tendência que vem se adaptando e na nossa igreja isso é muito presente. E aí, pastor? O que me deixa bolado, na verdade, é o que, quando o homem, no caso, pastores, pastor e pastora, tá? Quando o pastor, o homem, ele entrega o altar e o dia da pregação sempre para a mulher, ou mais para a mulher. Isso acontece muito. E se esconde atrás da mulher? Se esconde atrás da mulher. Esse é um grande problema. Eu acho que Você está olhando do outro lado. é o outro lado. Porque assim, o que acontece? A mulher, você falou do mercado de trabalho, que é uma coisa muito interessante, muito importante. Eu faço sempre um comparativo de que, por exemplo, você não vê homem sendo secretário executivo. Você não contrata um secretário, mas você quer uma secretária. Essa secretária executiva, ela só é secretária porque a mulher ela tem muitos dons, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que todo mundo fala, sabe falar, né, desse assunto, que a mulher tem uma caixinha que tem tudo junto, o homem tem que abrir uma caixa de cada vez para poder resolver um assunto. Então a mulher ela já resolve muito. Ela quando veio para o mercado de trabalho, ela não precisou da secretária. Ela é uma gerente que se secretaria também, que se vira. E dentro do ministério, se você vê essa mesma mulher, né, que já faz isso fora, já faz isso dentro de casa. Você vê a mulher de Provérbios 31, ela fazia tudo e o marido era estimado entre os juízes da terra. Ela fazia tudo mesmo. Tudo mesmo. Se você lê tudo que está lá, você fala, pô, essa mulher não dorme. Ela fazia tudo. Ela acende o óleo, ela apaga o óleo, ela faz roupa, ela corre, ela caça. Mas ela sabia, mas mesmo assim, a mulher sabia se colocar no lugar dela e o homem também. Nessa do cara sentar entre os juízes da terra e ser honrado, porque a mulher fazia um monte de coisa, né? A mulher, ela faz o quê? Ela cuida da saúde, da vida, do estudo dos filhos, de tudo, da educação, das vestimentas. Se o homem não tiver uma mulher do lado, ele realmente fica, cadê minhas coisas, cadê isso, cadê aquilo? Não se vira, não se resolve, né? Mas houve um tempo em que isso era equilibrado, a mulher sabia que ela deveria fazer algumas coisas e o homem sabia que tinha que fazer outras, só que essa misturada toda que aconteceu, na verdade, da mulher ter que ir trabalhar, né? Porque muitos falam sobre feminismo, tô me estendendo não, né? Vou falar aqui. Tá me estendendo, Tô me estendendo não, eu quero falar mais agora. Agora eu vou falar mais ainda, se eu estiver me estendendo. Essa parada do feminismo, por exemplo, que todo mundo acha que a mulher quis sair para trabalhar fora por causa do feminismo. Primeiramente, ela saiu para trabalhar fora por causa do abandono. Isso é bonito que você falou, meu. É verdade.
Que lindo, cara, né? A mulher foi abandonada. Ela precisou se sustentar. E precisou criar uma mulher independente de homem. E aí essa história acaba trazendo um grande problema social e dentro da igreja não é diferente. O que dentro da igreja precisa ser ensinado é, não dá para voltar atrás, não dá para falar para a mulher não trabalhar mais, porque está tudo dividido, o homem e a mulher se não trabalhar junto não consegue completar o orçamento mais, porque dividiu-se o trabalho e o salário, né? E aí agora, o que a gente ensina dentro da igreja, mulher, você tem hoje a oportunidade de contar uma história diferente, né? Casando e tendo um homem que não seja um Acabe? Um Acabe. E aí tem que ser ensinado os homens e as mulheres, para cada um voltar um pouco naquilo que é a vontade de Deus e a verdade de Deus. Mas por isso que o apóstolo Paulo falou que a mulher devia ficar quieta. Se você olhar dentro do contexto, as mulheres falavam na igreja, profetizavam, faziam tudo e os homens não faziam nada. E se você estudar, é bem o que estava acontecendo na igreja. E Paulo falou para as mulheres ficarem quietas, para os homens tomar atitude. Então a maioria dos homens empurra a mulher, né? E assim, e se você ficar falando, a mulher usa muito esse texto, né? A mulher deve ficar calada, tal, fora do contexto. Porque se você for olhar todo o aspecto cultural do que Paulo estava vivendo dentro da igreja, era uma história. Não é que ele falou, fiquem quietas porque eu quero que vocês não falem do nada. O homem para o lugar dele, ele estava querendo botar cada um no lugar dele. Agora, aquilo que o Quito falou, vamos bater nisso aqui, por exemplo, eu vejo, a Joyce Meyer, vou dar um exemplo. Conhece? Conheço. Conhece a Joyce Meyer? Não. Você conhece? Conhece qual? Conheço. E você? Conheço. Nossa, só eu não conheço. Eu conheço os livros dela, né? A Joyce Meyer mesmo, pessoalmente. Mas eu não perguntei pessoalmente, porque eu também não conheço. Sei quem é a Joyce Meyer. Mas ela é o quê? Uma evangélica? É uma escritora. É uma evangélica. Mas é porque eu tô começando, Então, eu tô aprendendo. é uma Eu sou sincero, pô. Pergunta tudo, filho. Pergunta tudo. A gente vai responder. É uma pastora que fala Quem tá assim... vendo muitas vezes também não sabe. Ninguém é obrigado a saber quem é Joyce Meyer. É melhor eu falar que eu não conheço do que falar que eu conheço e não conhecer. Não, mas eu vou conhecer, eu tô dando... Calma que eu tô aprendendo. Eu dou várias gafes na igreja, mas eu tô Ela tem modo aprendendo. avião, não? A Joyce Meyer, ela fala assim, foi quando de repente eu estava na cozinha fazendo feijão e a panela de pressão começou a explodir. Eu olhei para o lado e disse, Dave. Ela toda hora fala do Dave. Então o ministério de ensino da palavra é dela, entendeu? E o marido fica por trás. Só que o que me incomoda não é isso. Eu entendo, ele abençoa ela tudo. Mas eu vejo como ela fica incomodada. Porque você lê nos livros dela, o tempo inteiro ela fala... Porque o Dave, porque ela não quer que ele... trazê-lo. Não, porque você vê que é para não ficar triste, entendeu? Porque, por exemplo, você está pregando, você não precisa falar, olha, aquela ali, que está ali, Cláudia, você é casado com Cláudia, você não precisa ficar o tempo inteiro. Cláudia, minha esposa, você está falando Moisés, né? Então, e Cláudia também, como disse Cláudia, eu sinto que ela fica incomodada, para ele não ficar afirmando ele. Para ele não ficar chateado. Sim. Vocês, como homem, vocês ficam chateados se a mulher de vocês sobressai nas coisas de Deus? Assim? Olha, eu não fico chateado, mas assim, eu sou filho de pais separados, assim, minha mãe sempre foi o papel na minha vida de pai e mãe. A minha irmã, a mesma coisa. Então, assim, eu não fico chateado nesse sentido. Pelo contrário, pelo que eu venho aprendendo na igreja, que esse tempo de recém-convertida, é justamente que o homem é o sacerdote, mas que a mulher é a coluna. Então, e principalmente na nossa igreja, como você mesmo já pregou várias vezes, que já me emocionei de ver, você tem o dom da palavra. Então, eu acho assim, são direitos iguais e de verdade isso não me incomoda, nem um pouco. Talvez uma pessoa mais formal, de uma igreja com uma outra linha, né, de evangelismo, enfim, eu acho que talvez possa incomodar, mas eu, como só conheci a Bola de Neve até hoje, eu acho que em mim não me incomoda absolutamente nada. Eu acho que são direitos iguais, mas deveres diferentes, né? Eu acho que aí é que é importante. Não, mas eu quero que vocês tentam me decifrar como homens, como natureza masculina, o que rola dentro desses caras que no subconsciente eles acabam abafando. O que acontece? Eu não falei, mas eu acho o seguinte. Primeiro, eu acredito na multiforme graça de Deus, né? Então, eu gosto de ver diferentes coisas, não coisas iguais. Então, sou seu fã também quando você prega, porque eu acho bacana o jeito que você prega, que é diferente de qualquer outro pastor.
Você tem o seu jeito de pregar. E do seu jeito de pregar, você transmite e alcança pessoas que talvez o outro pastor não alcance e não consiga transmitir aquilo que ele está querendo falar. E aí, esses homens, pegando no ponto que você está falando, na minha opinião, é uma insegurança do homem, né, em se autoafirmar, porque o homem precisa falar, independentemente que hoje a gente viva um mundo de igualdades, mas vamos, né, a bem da verdade, a gente não é igual, né? A mulher tem seio, o homem tem outros atributos, não dá para botar a mulher para jogar futebol lá com o homem, né? Tudo bem, os direitos são iguais, Não, mas não dá mesmo, concordo, porque mas foi rolar... mulher é mulher, homem é homem. foi ter um futebol lá na casa do Nabuco, e o branco do jiu-jitsu, eu tava jogando, né? Ele O deu uma meu encostada sobrinho- em você, Não me deu rachou uma no encostada, meio. ele me deu um carrinho. Pois é, então. Daí todo mundo, pô, branco, você deu um carrinho na pastora, ficou uma situação chata, sabe? E eu ainda pulei pra não quebrar meu pé, fiz aquele barulhão lá. Mas é talvez. Eu mas falei, é porque ele é muito "Caramba!" bruto e não tem a malícia do Enfim, futebol. e até, na verdade, assim, todos somos diferentes, né? Nós somos diferentes, as pessoas são diferentes. E aí, o homem é diferente da mulher, mas existe aquela coisa que o homem precisa, principalmente dentro da igreja, e aí a gente entra já com um preconceito, né? Que o homem tem que ser o cabeça, muito bem colocado, mas a pessoa já confunde ser cabeça ou ter um dom e ter um atributo, ter uma capacidade de pregar o evangelho. O ministério também não é só pregar, né? A gente falou aqui, as mulheres têm N ministérios. E eu, por exemplo, na minha relação em casa, teve um momento que minha esposa foi ter as minhas filhas, ela se ausentou da igreja por conta das bebês, foi uma na sequência da outra, então ela ficou um tempo ali naquela coisa do lar ali, de lavar louça, lavar roupa, cuidar das meninas e não sei o quê, se ausentou um tempo da igreja e quando ela foi voltar para a igreja, eu percebi que estava difícil e eu, da minha parte, não parei a minha caminhada, então eu estava indo e sendo solicitado e fluindo ali em algumas coisas. Aí eu percebi que, por exemplo, num dia da semana lá, ela poderia vir no Ministério das Mulheres. E eu tinha o Recri. Aí eu olhei aquilo e falei, poxa, meu, acho que o mais importante agora é ela voltar para o Ministério para ela pegar de novo no tranco. E aí não tinha ninguém que ficasse com as meninas em casa na terça-feira. Eu peguei, pedi licença do Recri, vi que, meu, já tinha uma galera ali que estava dando conta do recado, do show. Fui ficar de terça-feira à noite com as minhas filhas, bebês, para a minha mulher poder vir para o ministério para ela retomar. Aí ela retomou, pô, hoje ela tem um trabalho maravilhoso na escola das meninas, que ela evangeliza as mães lá na escola, né? Eu até brinco com ela, que eu falo que a pastora é ela pastoreia lá as mães na escola e tudo mais, acabamos evangelizando os pais também, eu faço também um trabalho com os pais. Então, quando a gente não tem insegurança, né, os homens não têm insegurança, eles conseguem ler a esposa, isso é ser cabeça, isso é ser a relação verdadeira de homem e mulher, né, de poder dar condições para que a mulher vá lá e flua no ministério dela. E se ela aparecer mais que o homem, o cara tem que ter a segurança de saber que ele é bom no quê? Para que ele está ali, né, sendo útil na relação? Nisso, naquilo, no reino de Deus, ele tem que achar o papel dele. Se Deus chamou ele para salvar uma vida, um dia em algum lugar do planeta, e ele estiver lá naquele dia salvar aquela vida, ele cumpriu a missão, o chamado dele e acabou. Mas né? será que essa insegurança não vem de uma pressão de outro exterior? Tipo, por exemplo, o caso de Jezabel, Não, você diz? não, o cara... O espírito de Jezabel? Não, mas é uma Não, coisa não que é isso que eu tô acontece falando, não é que o também. espírito da Jezabel vai, não é essa pressão que eu tô falando. Não, eu tô falando uma pressão de, assim, o cara vai pensar, pô, o que os meus amigos vão pensar de mim, né? Mas vai A justa. mulher Não, tá mas na frente, isso tem tá isso ligado à também, né? insegurança. Mas tá justamente Não isso tem? que ele falou. Tá ligado? Porque à daí fica insegurança. todos os outros pastores, tipo, meu, a mulher do cara prega e o cara... Mas isso tem a ver com a segurança que o chiquinho. Claudinho falou. E outra coisa, isso é uma lição de humildade também. Eu, no meu caso, a minha esposa, ela é muito mais sábia da Bíblia do que eu. Ela já era de um ministério, ela se desviou, mas ela já era, ela nasceu em berço evangélico, a mãe e tudo. Eu não, eu estou me descobrindo agora. Então, eu aprendo muita coisa com ela. Assim, pregação, às vezes eu falo uma bobagem, que eu falo várias bobagens, assim, às vezes eu tô aprendendo, assim. E isso aí que o Claudinho falou é uma lição de humildade, eu acho. Eu acho que vai justamente dentro disso que você falou. Se o cara não for seguro, ele vai se sentir mesmo. Não, mas assim, vamos falar num âmbito... assim, Geral. Não, não, por exemplo, pastoral.
de aparecer, que o Mohamed pode falar exatamente disso, de Mohamed aparecer. Claudinho, pastoral? Não, eu tô falando assim, que eles estão no altar ali. Você que conhece um monte de pastor também. O que eu percebo que acontece? Duas coisas. Ou o cara relaxa, joga a mulher lá porque ele não tem a mínima vontade de pregar, e às vezes não é a mínima vontade de pregar, ele nem tem o dom de pregar. Exatamente. E ele é um ótimo pastor, mas ele não gosta de pregar. Só que existe uma cultura machista dentro da igreja evangélica que o pastor tem que pregar. E eu já vi muito pastor que se esforça muito para gostar de pregar, mesmo sendo um ótimo pastor e não gostando. Vou dar minha opinião. Acho que realmente tem mulheres que fluem muito mais na pregação, né, da palavra, no altar, do que os pastores, do que os maridos. Mas é uma coisa muito importante para a igreja que quer ser pastoreada, é eles receberem também ali uma condução do homem que está ali, porque tem muitos casamentos, muitos homens que precisam também entender e escutarem uma direção do pastor. Então, assim, claro que quando você está pregando, você pede para que o Espírito Santo de Deus faça tudo. Faça tudo. Mas você pegar uma pregação sendo uma mulher e sendo um homem, apesar de ser o Espírito Santo, vai ter a condução da mulher e a condução do homem, né? Então, assim, a igreja, eu acredito que precisa ter também a palavra do pastor, mesmo que ele não flua na pregação. Eu acredito que Deus, ele derrama isso e a cada dia você pode se tornar um pregador melhor. Eu não pregava bem, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. O cara humilde, né? Sabe o que eu falava? Que Mas até você eu tinha noção? Eu tinha. Isso é bom, porque tem gente que não percebe, né? Eu olhava para o pessoal, pro pessoal autocrítica. Pelo menos na ele está se igreja. esforçando nos últimos anos. Né? Tô me esforçando agora, eu Melhorou, tô conseguindo um pouquinho. Aqui mesmo, a gente pregando o evangelho, quando vinha aqui na Turiaçu, que logo no comecinho ali, eu me lembro que a galera dormia, cara, quando eu pregava. Até só faltava eu dormir, na verdade, na pregação, cara. O que você pensava? Eu pensava em fazer que nem os outros pregadores, que davam e tal, e dava aquela ênfase um pouco mais numa palavra, Jesus, para eles acordarem, mas não era ainda, eu estava ali ainda Não era isso. eu estava começando, né? Não seria eu ainda. Hoje a gente até já tem, né? Já começa um pouco mais forte também, porque Deus vai te conduzindo e você vai sendo treinado por Deus, né? Nessa área. E você acaba se tornando, né? Adquirindo também aquilo que você acha que não tem.